Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a Mota Machado tem se destacado cada vez mais no mercado imobiliário do Nordeste com suas entregas e lançamentos mais recentes e o compromisso contínuo com a inovação, a sustentabilidade e a valorização de pessoas. Sobre esse assunto, eu conversei com a Ivna Moraes, diretora de Marketing Comercial, Incorporação e Sucesso do Cliente da Mota Machado. Ela esteve aqui nos estúdios da TV Otimista e a primeira parte da conversa você confere a partir de agora. Ivna, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar sobre esse momento da Mota Machado, né, tão especial. Né? A gente já está em outubro, finalzinho de ano. A gente consegue fazer um balanço desse ano de 2025? Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre a Mota Machado, falando sobre todo esse ano que vem sendo construído. E assim, de vez em quando eu paro pensando nessa construção. E a gente pode falar que está sendo uma virada de chave. Não é uma coisa que se acontece da noite para o dia, mas que com o trabalho em equipe, principalmente, isso eu reforço sempre, com a equipe que acredita no norte estratégico, bem direcionado e com o que é importante para o momento, tanto do mundo quanto da empresa, porque um precisa acompanhar o outro. Eu acredito que sim, que a gente já consegue ter uma noção do que está sendo feito, dos alcances, os feedbacks e principalmente do que a gente precisa continuar. E o nome Mota Machado, ele remete muito à confiança, né? À segurança, né? A gente fala de moradia. Não é todo dia que a gente compra o nosso lar, né? A gente escolhe um local que nos dê segurança, conforto, privacidade, né? Isso tudo permeia vocês também? É um nome que fortalece nesse sentido aqui no estado, né? Sim, a marca é o nosso principal ativo. Então, dentro da Mota Machado, isso é muito claro. A gente tem como uma força a nossa credibilidade, a nossa qualidade. Os produtos Mota Machado são realmente diferenciados. E são 57 anos construindo legado, construindo uma história que tem essa força, tanto aqui quanto em São Luís, quanto em Teresina. Nas 3 praças que a gente atua é impressionante como o contexto é o mesmo, tanto para os corretores quanto para os clientes. Então, quando eu falei do trabalho no início, é muito voltado para isso, porque são 9 anos de top of mind. São, como eu falei, 57 anos de história e toda uma trajetória que foi aí construída durante esse tempo, que a gente precisa continuar e olhar para os mais 50 e mais 50 para manter exatamente essa credibilidade, porque moradia, é como você falou, não é todo dia, e se a gente fala lá dentro também, não é todo dia que se compra um imóvel. Então, como é que a gente faz para o cliente ficar feliz no seu Mota Machado? Isso a gente escuta muito, eu moro num Mota Machado e é muito bacana. Nesse tempo, né, a gente vê muitas mudanças da sociedade em si e também na moradia, né? A gente vê as escolhas diferenciadas, né, entregas de aplicativos, né, supermercados, locais mais próximos da pessoa, né, um lazer e também uma qualidade de vida, né, que se procura muito. Como é que vocês observam nessas mudanças da sociedade em si e aí passam para os produtos também Mota Machado? É um dos grandes desafios que a gente tem, essa concepção. Como é que eu faço, né? Como é que eu compro um terreno hoje, em 2025, que vai ser lançado em 2026 ou 2027, entregue e que converse? Então, vem com muita pesquisa, vem com muito acompanhamento de mercado, vem com... É inevitável a gente olhar para gerações, que é a primeira vez na história que 6 gerações interagem. Você tem desde os boomers até a beta, que é quem está nascendo esse ano de 2025. Então, como é que você constrói e permanecendo todo esse legado, essa credibilidade que a gente falou agora há pouco, num produto? Então, vem realmente de pesquisas muito fortes, com o principal ativo, que é manter a estrutura que a empresa prima como primordial para a entrega. É o fazer o certo, é a qualidade, é uma boa entrega, é o cliente ficar feliz, receber o seu Mota Machado e se sentir feliz dentro dele, até porque é uma história que vai ser construída ali dentro. Então, a equipe está em constante busca, em constante evolução, não só a equipe interna, como também os arquitetos que trabalham com a gente.
Sempre é um desafio, mas se precisar de alguma coisa a gente muda no meio do caminho. Mas sempre tá dando certo. De olho nas tendências, De né? olho nas tendências, exatamente. Tanto de comportamento quanto de consumo. E a gente vê muito na jornada da vida das pessoas, né? O que elas procuram na primeira moradia, né? O casamento, morar só, os idosos também, né? A gente tem, às vezes, famílias completas, né? A pessoa morando só também. Tudo isso, acredito que seja um grande desafio, assim, pensar nesse público tão diverso, né? E além disso, do público muito diverso, as necessidades que mudaram por conta dos tamanhos. Então, o antigo 150 metros quadrados, hoje é um apartamento de 100, de 90. Ou então um antigo 200, hoje é um 130. Essa adaptação de família e de moradia também é um grande desafio na concepção hoje, para projetar lá na frente. Então, mas é muito bacana, eu falo, olhar para isso tudo. Eu sou uma exímia pesquisadora e estudante, aí minha veia de marketing não nega. E aí quando a gente olha para a concepção de produto, isso fica muito unido, né? Eu acho muito bacana. E nessa expansão do grupo também, né? No caso da Mota Machado, também em outras localidades, outros estados, como é que vocês têm acompanhado isso, né? E essa aceitação, essa firmeza do nome também, né? Foram escolhas de muitos anos. Em São Luís, por exemplo, a gente já está há mais de 40 anos. Então, é uma empresa vista como local, não é uma empresa de fora. E Teresina também, são mais de 10 anos, quase 15, de atuação, com um legado entregue. E aí, é aquilo, primeiro, essa manutenção dentro dessas praças, já que são praças que nós hoje somos locais, nós não somos uma empresa de fora. E como é que a gente constrói isso? Nesse dia a dia, da mesma forma que Fortaleza tem essa credibilidade, essa força de marca, o mesmo trabalho que a gente faz em Fortaleza, a gente faz nas outras cidades, para ter aquela linearidade e essa manutenção de história. E nem nas entregas que já foram realizadas, né, recentemente. Queria que você destacasse as principais, né, e esses diferenciais também. Esse ano a gente entregou em São Luís, o Mirante da Península, uma localização que é exclusiva, 100% vendido na entrega. Então, foi um sucesso, apartamento de 100 metros quadrados. Padrão Mota Machado de São Luís, para São Luís como um todo. E é incrível, assim, falando do Mirante um pouquinho, o crescimento de valorização que teve o empreendimento, do lançamento até hoje. Depois a gente entregou o Tango, aqui em Fortaleza, que foi uma joia para o bairro de Fátima. Uma localização super estratégica ali na Praça Argentina. Um alto padrão realmente incrível no bairro de Fátima. E está aí no processo de entrega, a festa aconteceu já tem alguns meses, mas com um nível de... Eu falo que quem visita o Tango se surpreende. O nível de entrega que tem naquele produto é incrível. E agora, mais recente, o Mirari, uma joia para o Meireles. Um apartamento exclusivo, único, 1 por andar, 242 metros, numa localização que total walkability, como a gente fala lá dentro, tem todo É de verdade uma joia, é um único, é uma joia, as palavras que vêm sempre são essas, porque é o diferencial dele, é essa exclusividade. Além disso, a gente teve lançamento também em São Luís, que foi o Reserva São Marcos, finalzinho ali de 24 para início de 25, teve o Signa aqui em Fortaleza, vai ter daqui a pouco outro lançamento em Fortaleza, então a máquina está aqui sem parar. Já pode falar para a gente desse lançamento? Uma localização também já está com uma placa, os clientes já viram, o corretor também, é uma localização que vai voar. A localização dele é incrível. Pois é, a localização ela é tão importante, né? Ela é digamos, um diferencial, seria primário, assim, aquele que você, não, eu quero, o primeiro ponto que eu procuro para morar é a localização, Sim, isso mesmo? Sempre, no mercado imobiliário, localização é o ponto zero. Tudo surge da localização, os melhores terrenos, os mais bem localizados e os que proporcionam essa vida a pé, que hoje se procura muito, são os primeiros de tudo. E aí os terrenos que possuem uma localização que de repente um pouquinho abaixo, a gente adapta para tudo aquilo ali, mas a localização é sempre o ponto zero. E agora o intervalo, a gente volta já.
E agora você confere a segunda parte da entrevista com Ivna Moraes, diretora de Marketing Comercial, Incorporação e Sucesso do Cliente da Mota Machado. O imóvel é um grande investimento, Sim. né? É um investimento assim seguro, né? E que só tende a aumentar cada vez mais, né? Imóvel é um ativo que não tem volta. É incrível, são mais de 15 anos de mercado. Eu vejo todos os lançamentos que eu já fiz até hoje, a valorização que tiveram foi assim surpreendente. E imóvel é a garantia. Você compra um bem, além de valorizar, você tem aquele ativo ali que é pro resto da vida. Seja ele para se vender depois, seja ele para servir como rentabilizar mesmo, como alocação. Tem muita gente que é impressionante como no Nordeste, falando um pouquinho sobre isso, como no Nordeste as pessoas hoje priorizam essa locação, essa renda por locação. Seja apartamento para moradia, long stay, como se fala hoje, seja para short stay de investimento, mas o imóvel é o principal ativo e é um ativo assim fortíssimo, sem risco. Sem risco Fortaleza mesmo. pelos atrativos também, né? Chama muita atenção o próprio turismo também, né? A localidade. Fortaleza em si, né? É belíssima e chama a atenção de investidores e também quem quer morar aqui. Fortaleza está sempre no topo. Quando a gente pega na época de férias, alta estação, é sempre uma das cidades que está sempre no topo de procura. Então, as praias de Fortaleza são incríveis. Aí, isso traz para o imóvel essa rentabilidade, essa solidez, além de pessoas que vêm morar na cidade também, pessoas que se encantam e resolvem se mudar para cá. Fortaleza tem esses encantos, é incrível. Ivna, falando com relação à sustentabilidade, né? A gente vê esse olhar diferenciado da construção civil, né? O que é utilizado, o reaproveitamento, né? O olhar com relação à questão da energia renovável, né? Tudo isso, todos esses novos olhares para a sustentabilidade que a construção civil tem colocado, vocês também se preocupam com isso? Quais são os pontos importantes que você gostaria de ressaltar nesse sentido? Sim, todos os empreendimentos, eles nascem com premissa de selos, então a gente tem entregue, o Tango foi entregue com selo EDGE, o recente agora foi a gente tirou o selo EDGE também lá de São Luís, no Península 280. Então, assim, é uma premissa para os nossos empreendimentos ter algum selo que puxe o ESG. Além disso, na concepção também, quando a gente vai conceber o produto, a gente pensa em quais são os atributos importantes para aquele público e que vão trazer essa qualidade de vida, linkado com a sustentabilidade. Então é inevitável. Todo ano a gente tem também o nosso relatório de sustentabilidade, que é um relatório bem robusto e que é encaminhado para os bancos. A nossa bancabilidade traz essa abertura para esse giro de ESG que precisa, assim como também dessa sustentabilidade da empresa como um todo. E para quem está assistindo, né, que às vezes olha assim, aquela moradia, aquele lá, Mota Machado, por trás tem tanta gente, né? Tem todo um universo, uma orquestra, né, que tem que trabalhar de forma sincronizada, digamos assim, para chegar àquela joia, né, que é receber o seu lar, né? Como é que se dá esse trabalho? Como é que vocês fazem isso, essa roda girar? São mais de 1.000 colaboradores ativos, diretos. Então, desde obra até escritório, o escritório de obra, tem um departamento pessoal muito forte, uma parte de gente e gestão também, muito que acompanha no dia a dia, tanto a obra, que tem que ter esse acompanhamento, quanto no escritório. Uma vez por mês a gente tem um encontro que se chama Celebrar, onde é celebrado todas as conquistas do mês da empresa. E aí, além desses trabalhos de endomarketing do dia a dia, então hoje o principal ativo são as pessoas. Sempre. Principalmente no nosso segmento de construção civil, que a gente depende muito das pessoas para construir prédio. Imagina a quantidade de mão de obra direta e indireta que está ali atuando. Então, é realmente um trabalho muito forte que tem dentro de casa para essa aproximação. E a Mota Machado é uma grande família. Por coincidência, ontem eu estava falando sobre isso. A gente passou um vídeo de entrega do Mirari e eu disse, gente, isso aqui é um pouquinho da essência da Mota Machado. Essa família,
vida que você tem lá dentro, que eles tanto cuidam e abraçam. É muito bacana. E nesses diferenciais, a gente tem um aqui que é uma academia no 31º andar, é isso? É do Mirari. Do Mirari, né? Como é que foi pensado isso? Essa qualidade de você fazer exercício também e ter uma vista maravilhosa, como é que vocês pensaram isso também? Foi pela localização. Os rooftops surgem quando a gente tem uma localização muito privilegiada que vai proporcionar uma vista má ou uma vista de qualidade para o morador daquele empreendimento. E aí no Mirari foi pensado nessa academia. Hoje Fortaleza também está no topo da lista de corrida, de academias, dessa vida, desse health, né, desse wellness que tanto surge aqui, muito forte. E aí o Mirari veio com essa essência no rooftop, essa academia incrível, completa. Eu, que amo fazer exercício, brinco de gente, para mim isso aqui ia ser um sonho, acordar e subir, malhar em casa, e foi pensado nesse conceito, assim, de trazer essa qualidade de vida e essa exclusividade para o Mirari. Assim como no Signa também, que foi lançado esse ano, a gente tem uma academia no rooftop também, com vista má, com uma vista incrível. E cada empreendimento da Mota Machado, ele é pensado de uma forma, como se fosse um trabalho manual, como se fosse realmente qual é a joia que a gente vai colocar nesse terreno aqui. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V que sai ali repetindo. Então, o que a gente vai colocar de exclusivo para esse empreendimento? O que os moradores aqui vão realmente valorizar? Esse, por exemplo, que fica próximo, que a gente vai lançar, na Aldeota, numa localização, como eu falei, incrível, você tem tudo a pé. Então, além de você ter tudo a pé, o que a gente pode proporcionar mais para as pessoas ficarem felizes dentro da sua casa? Então, cada um tem a sua forma de desenho, é muito legal. Já olhando para 2026, o que a gente tem já de spoilers para poder passar? Ainda pode? Por enquanto não? A gente tem de 2 a 3 lançamentos em Fortaleza, um em São Luís, um em Teresina. Uma média, a gente trabalha com uma média de 450 milhões de lançamento por ano. Então, é manutenção disso para 26, para 27 e aí crescimento também. E buscando novos negócios também, novos terrenos. Em 2026 a gente vem com novos produtos diferentes do que hoje existem, que é muito bom, mas sempre com padrão Mota Machado, com assinatura Mota Machado no negócio, entregando essa qualidade que é a nossa essência. Joia. Muito obrigada, Ivna, mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Obrigada a você pelo convite. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. Inovação e tecnologia para transformar a gestão pública dos municípios cearenses. O Hackathon do Ceará Tech Summit reuniu estudantes, empreendedores e profissionais para criar soluções reais aos desafios das cidades do estado. O Hackathon Ceará Tech Summit é um espaço onde a tecnologia se encontra com a cidadania. A ideia é simples, mas desafiadora. Transformar ideias que possam melhorar, transformar a vida nas cidades. Quem vai falar mais para a gente como é que vai funcionar esse hackathon é o Juan Lessa, ele é analista de inovação e também participante do hackathon. Juan, fala para a gente como é que essas ideias, podem transformar a vida das cidades. Esse hackathon promete isso. É isso, o Hackathon esse ano aqui dentro do Ceará Tech Summit é um desafio em parceria, né? Então, assim como o Sebrae sempre faz suas coisas em parceria, esse ano a gente está com 2 grandes parceiros, que é a Prece, a Associação dos nossos prefeitos dos municípios do estado do Ceará, e a Universidade de Fortaleza. Então, a Prece nos trouxe alguns desafios, né? São muitos desafios que os gestores públicos têm nas nossas cidades, mas eles trouxeram alguns que eles consideravam chave para melhorar a gestão pública. E junto com a Unifor, a gente reuniu 80 jovens, 80 profissionais, e eles vão ter ao longo desses 3 dias todo o apoio com mentores, com workshops, para que eles proponham soluções para esses desafios. Ao fim do 3º dia, a gente espera ter aqui resultados que possam colaborar com a gestão pública e, consequentemente, com a sociedade do estado do Ceará. As 3 melhores ideias são premiadas, né? Então, primeira equipe aí recebe um prêmio de R$3.000, a segunda de R$2.000 e a terceira de R$1.000, como forma de reconhecer, né, o empenho, a desenvoltura desses profissionais que estão aqui com a gente para propor soluções para a nossa sociedade. Quais são esses desafios? Fala para a gente assim, quais são os maiores desafios das gestões públicas, nas cidades aqui do estado. Bom, a gente tem um desses desafios, é um desafio para a área da alimentação escolar.
né? Então, o acompanhamento da quantidade de alimentação, porque isso tem um impacto muito grande, às vezes a gente não sabe, mas para a nossa gestão pública, que coordena cozinhas enormes, né? Então, a gestão desse material, de quantos alunos foram naquele dia para que a merenda seja feita de forma correspondente em quantidade, para que a gente não tenha desperdício, né? Para que não falte. Esse é um dos grandes desafios. Outro desafio também que foi proposto aí para que eles possam trazer soluções é na área da gestão dos equipamentos de esporte das cidades, né? Onde esses equipamentos possam ter uma gestão talvez um pouco mais informatizada, mais automatizada, para que a sociedade possa acessar ela de uma forma mais fácil, que às vezes fica muito presa ali a alguns profissionais, algumas pessoas do município. Então esses são dois dos desafios que o pessoal está aí recebendo para que eles possam propor soluções ao longo desses 3 dias. Isso é tudo para melhorar o desenvolvimento das cidades, né? E, inclusive também todas as ideias que surgem, que vão surgir aqui do Hackathon, né, aqui do Ceará Tech Summit, tem uma forma também, de fomentar, né, que mais profissionais da área de tecnologia, de inovação, se instalem, né, e fiquem nos municípios, né, surjam dentro dos municípios e fiquem por lá. Exatamente. Para alguns desses participantes do Hackathon é a primeira vez que eles participam de um desafio desse. E a intenção é que a gente possa causar essa curiosidade neles, né, de primeiro terem esse olhar para a sociedade, de encontrar as dores. Afinal, são assim que as principais empresas do mundo nascem, né? Elas sanam alguma dor que a nossa sociedade tem. E esse ano a gente focou realmente em desafios da gestão pública, tendo a Prece como um parceiro, mas o nosso grande objetivo, para além de trazer talvez algumas soluções para essa gestão, é que a gente possa fomentar nesses profissionais, nesses jovens que estão participando, esse espírito de empreendedor, esse espírito de resolver problemas, né, para quem sabe eles saiam daqui criando as suas startups, criando os novos negócios. E quais são as principais competências, né, que esses profissionais, que esses estudantes precisam ter para fazer, né, para participar desse evento? Legal, a gente selecionou equipes bem diversas, né? Então, assim, a gente tem profissionais de diversas áreas. Gente que é ligada à tecnologia, gente que é ligada à área de gestão, de vendas, de marketing. A intenção é que a gente possa unir todo mundo e que eles possam propor uma solução. Então, aí a gente já tem algumas características muito importantes nesse trabalho. Saber trabalhar em equipe, saber escutar o outro, né? Ter uma visão ali para o público. Às vezes a gente tem uma visão muito fechada da nossa vivência, da nossa opinião. Então, ter essa visão aí de mundo, ter network, né? Conhecer outras pessoas, conhecer pessoas que tenham competências diferentes da sua, que possam ajudar ali a propor uma solução, são algumas das características das competências empreendedoras que a gente tem trabalhado ao longo desses 3 dias. Pois é, depois do Hackathon que acontece aqui nesses 3 dias, esse pessoal vai ser premiado e assim, como é que isso vai se inserir nas cidades? Como é que isso vai funcionar? A gente espera que essas soluções elas possam ser tão viáveis que, quem sabe, junto com o Sebrae, as próprias prefeituras, a gente possa trabalhar ainda mais elas, né? A gente vai ter que esperar o resultado, mas com certeza vão vir ideias super inovadoras, super viáveis, e a gente espera poder apoiar eles também nos próximos passos, para, quem sabe, desenvolver algumas empresas que possam ser prestadoras de serviço para os nossos estados, né? Agora, Juan, para a gente assim, estar pensando, assim, são várias soluções que precisam, os municípios precisam, né? Você falou em algumas situações aí, a questão do esporte, né? Da alimentação lá nas escolas públicas, mas tem um projeto assim que a gente possa dar como exemplo, que já deu certo assim nos municípios, partindo aí de ideias que porventura saíram daqui do Ceará Tech Summit? Olha, aqui no Ceará Tech Summit a gente está com 300 expositores, né? 300 startups estão aqui apresentando suas soluções. A gente conhece a história de alguns deles, né? E alguns realmente nasceram de desafios, às vezes internos da própria profissão. Então a gente tem algumas startups aqui que são ligadas, por exemplo, à área da saúde, que era um profissional de saúde, que trabalhava ali, que se incomodava com mudança de escala e de horário, e ele propôs uma solução, hoje é uma grande startup, acabou de receber um grande aporte de investimento aí. Então, assim, são soluções que nascem, às vezes, das dores que as pessoas têm nas suas profissões, no seu ambiente de trabalho, e que podem ser ideias milionárias. Que não precisa ser só na área pública, né? Não. As empresas, enfim, a gente tem uma gama muito grande, por exemplo, do agronegócio nesses municípios aqui do interior. Sim, aqui na feira nós estamos com mais de 10 segmentos sendo apresentados aí na área das startups. Uma delas é o agro, a gente tem algumas startups aqui que são muito fortes, são muito importantes, que a gente também conhece a história aí já há um tempo, tem grandes parceiros, a gente tem uma empresa aqui no estado do Ceará que faz toda a parte de rastreabilidade vegetal, que a gente teve uma lei aqui no Brasil que tem obrigado a rastreabilidade vegetal, e essa startup traz toda a solução completa, desde o pequeno produtor até o grande, para que ele possa ter o seu sistema de rastreabilidade, acompanhamento de produção. São algumas das soluções que a gente
gente tem aqui na feira. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.